Graça e paz, amados irmãos. Amém? Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias, por gentileza. O livro do profeta Zacarias, capítulo de número 9. Nós vamos ler os versos 9 e 10, mas meditaremos apenas no versículo 9. Zacarias, capítulo 9. Nós meditaremos no versículo 9, mas leremos também o versículo 10, para termos uma noção um pouco melhor do contexto que envolve esse versículo a qual nós meditaremos nesse instante. Zacarias capítulo 9, versículos 9 e 10 dizem assim: Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis aí te vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho cria de jumenta. Destruirei os carros de Efraim e os cavalos de Jerusalém, e o arco de guerra será destruído. Ele anunciará paz às nações, e o seu domínio se estenderá de mar a mar, e desde o Eufrates até as extremidades da terra. Amém. Essa é a palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez. Senhor, muito obrigado, Pai, por estarmos aqui neste lugar dedicado ao culto. Obrigado, Senhor, por estar aqui, Pai, com o teu povo, que é propriedade exclusiva do Senhor, povo santo, povo escolhido. Obrigado, Senhor, porque sem Ti, ó Deus, nós não somos absolutamente nada. Nós precisamos do Senhor em nós, agindo em nós por intermédio da Tua palavra, para que possamos pensar nas coisas do alto, para que possamos viver para o Teu inteiro agrado, para que da nossa boca, ó Deus, saia apenas a verdade, para que as nossas mãos, ó Deus, pratiquem aquilo que é justo, para que possamos, ó Deus, trilhar o caminho reto, estreito, o caminho que Jesus Cristo propôs para nós, seus discípulos. Que o Senhor, Pai, nos abençoe e nos guie à medida que nós olhamos para esse texto, ó Pai, para que nós possamos aprender do Senhor. Essa é a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus amados irmãos, nós já fomos informados aqui hoje a respeito do contexto do livro do profeta Zacarias. O livro do profeta Zacarias foi escrito, foi profetizado logo após o povo ter retornado da Babilônia, do exílio da Babilônia que durou 70 anos. E essas palavras, irmãos, do profeta Zacarias, essas palavras que nós acabamos de ler, elas foram ditas num contexto, num período muito difícil para o povo de Deus. Um período de muita tristeza, de luto, de perdas, um período, irmãos, de tribulação, de dificuldades. Durante, irmãos, o exílio, os judeus, um número significativo dos judeus foram levados para a Babilônia. E além, irmãos, de serem escravizados, além de serem abusados, além de serem, irmãos, explorados pelos babilônios, os judeus também tiveram que carregar a angústia de estarem distantes da sua terra natal, a cidade de Jerusalém, a terra prometida que Deus havia dado ao seu povo. Eles estavam, irmãos, distantes do templo, do santuário de Deus, o lugar onde Deus disse que o seu nome habitaria e que ele habitaria no meio do seu povo. O povo, irmãos, estava num período difícil porque eles tiveram que lamentar a destruição da cidade santa, a cidade de Jerusalém, e lamentar a destruição do templo, o templo de Salomão, o templo onde eles iam para as festas religiosas, cultuar a Deus, oferecer sacrifícios ao Senhor, cantar louvores ao seu nome e receber o perdão dos seus pecados. O povo, irmãos, estava distante de tudo isso. O exílio havia terminado. Eles haviam voltado para a sua terra, mas isso não significa, irmãos, que tudo tinha voltado ao normal. O povo continuava triste, o povo continuava desanimado, o povo continuava, irmãos, de fato, abatido, sem esperança. E foi nesse ambiente de luto, de tristeza, de desânimo, de falta de esperança, que Deus levanta o profeta Zacarias para trazer toda essa profecia que nós encontramos no livro que carrega o seu nome, para trazer, irmãos, esperança para o povo. Um motivo para que o povo cante, para que o povo se alegre na presença do Senhor. Mais uma vez, o povo, irmãos, tinha até iniciado a reconstrução da cidade e a reconstrução do templo, mas eles abandonaram o trabalho. Eles abandonaram, irmãos, por causa das perseguições dos povos vizinhos e também, irmãos, como nós vamos encontrar lá no livro do profeta Ageu, por causa também da indiferença do povo judeu. Eles estavam desanimados, não estavam mais interessados em reconstruir o templo de Deus. A obra foi esquecida. 16 anos depois que essa obra havia sido abandonada, Deus levantou 2 profetas, Zacarias e Ageu. Eles são contemporâneos, profetizaram para o mesmo povo na mesma época. Zacarias, então, irmãos, se une ao profeta Ageu para animar o povo, para despertar o povo dessa indiferença. Ageu foi usado por Deus para começar um avivamento naquele lugar. Ageu, ele tinha em vista, o seu objetivo principal era a reconstrução do templo. E ele fala isso, irmãos, em tom de censura. Ele reprova, ele repreende o povo de Deus.
Se nós lermos o livro do profeta Ageu, aquele que contém aquela famosa frase que diz que a glória da segunda casa será maior do que a da primeira, nós vemos, irmãos, que Ageu ele censura o povo, porque o povo estava muito mais preocupado nas construções e na beleza das suas próprias casas, enquanto o templo, o santuário de Deus estava abandonado, estava em ruínas. Ele repreende o povo e transmite essa mensagem para esse povo que estava vivendo em pecado, sem confiança no Senhor, sem esperança em Deus e no cumprimento das suas promessas. Zacarias, por sua vez, irmãos, ele traz uma abordagem mais positiva. Ele traz aqui, irmãos, sim, censura ao pecado. Ele traz aqui, irmãos, também repreensões às obras que Deus reprova e o povo estava praticando, mas ele traz uma ênfase mais positiva, chamando o povo, irmãos, ao arrependimento, mas garantindo a eles que Deus cumpriria as suas promessas na vida do seu povo. Zacarias vem com essa mensagem, irmãos, para alegrar aquele povo triste, para trazer, irmãos, ânimo e esperança, trazer, irmãos, a eles a garantia de que Deus cumpriria as suas promessas, de que Deus traria as bênçãos que ele havia prometido ao seu povo. Zacarias, irmãos, incentivou o povo a reconstruir o templo, com a promessa de que um dia o Messias, o Filho de Deus, o Rei de Israel, o Rei ungido, entraria e habitaria também com eles naquele templo. Ele encorajou, irmãos, os judeus a reconstruírem o templo, não apenas por causa dos benefícios que o templo traria para o presente deles, mas também, irmãos, para o futuro, a esperança do advento do Filho de Deus, o Messias, tão esperado pelo povo de Deus. Sua mensagem, irmãos, era uma boa nova, uma boa notícia. A notícia, irmãos, de que Deus não tinha se esquecido das promessas que havia feito a Abraão e ao povo de Abraão. Zacarias vem para trazer uma garantia de que Deus não havia se esquecido da promessa que ele havia feito ao rei Davi, de que da sua descendência surgiria o Messias, o rei dos judeus que salvaria o seu povo dos seus inimigos e dos seus pecados. Aliás, irmãos, o próprio nome Zacarias significa o Senhor se lembra. Essa é a mensagem do profeta. Zacarias, ele convida o povo a se alegrar e alerta eles, consola eles dizendo: Deus não se esqueceu das promessas que ele fez ao seu povo, que ele fez a vocês. Por isso se alegrem, por isso cantem, por isso exultem, porque Deus se lembra. Em resumo, irmãos, as palavras do profeta Zacarias serviram de ânimo, serviram de esperança para os israelitas. E as aplicações, irmãos, dessas palavras, como eu disse, tinha benefícios, bênçãos de Deus, não apenas para aquele período, mas para o futuro daquele povo. E não apenas para o futuro daquele povo, irmãos, mas também para os dias de hoje. A mensagem do profeta Zacarias ressoa também em nós. Esse texto, irmãos, ele traz uma promessa magnífica, e uma promessa que para nós já é cumprida. A promessa, irmãos, de um rei, mas um rei diferente de todos os reis que já passaram por essa terra. Um rei, irmãos, cujo reinado não teria fim. Todos os reis que passaram por essa terra tiveram o seu reinado, e por melhor que fossem, tiveram o seu fim. Mas Zacarias promete que um rei, esse rei que viria, ele julgaria todo o mundo. O seu reinado se estenderia de mar a mar, do Eufrates até as extremidades da terra. E isso para todo sempre. Esse rei é o rei ungido. Esse rei é um rei divino. Esse rei é um rei sem pecado, sem culpa. Um rei que salvará o seu povo dos seus inimigos e dos seus pecados. Eu já adianto aqui, irmãos, que é sobre Jesus Cristo que Zacarias está falando. É sobre Jesus, o Filho de Deus, o Rei do Universo, que o profeta Zacarias está anunciando. Irmãos, um tempo depois dessa profecia aqui de Zacarias, Deus ele não levantaria mais nenhum profeta. Isso aqui aconteceu mais ou menos 500 anos antes de Cristo. E mais ou menos 100 anos depois, nenhum profeta surgiria. E esse período de silêncio duraria 400 anos, entre o Antigo e o Novo Testamento, voltando apenas com o ministério do profeta João Batista. É por isso que essa mensagem era tão importante para o povo de Deus. Porque com essa mensagem o povo seria fortalecido naquele período de silêncio. E o que é ainda mais fascinante, irmãos, é que esse texto, como eu disse, ele se aplica não apenas àquela época, mas também àquilo que vem depois. Como herdeiros dessa mesma aliança. Como herdeiros, irmãos, dessas mesmas promessas feitas ao povo de Deus. Assim como Israel encontrou consolo nessas palavras do profeta Zacarias, assim também, irmãos, nós somos consolados. A nossa fé é renovada na esperança das promessas de Deus. Nós também, irmãos, somos fortalecidos. Nós também, irmãos, que estamos nos preparando para celebrar o dia em que Jesus Cristo veio a esse mundo, também somos fortalecidos com essa mensagem. O povo olhava para frente com expectativa e esperança de que Deus enviaria o Salvador do mundo. Nós temos a mesma fé deles, irmãos, sem mudar nada. A única diferença é que nós olhamos para trás, para um rei que já veio e já executou a nossa salvação, já comprou a nossa redenção.
Já, irmãos, nos trouxe a esperança que nós tínhamos perdido na redenção dos nossos pecados. Nós temos aqui, irmãos, um anúncio. E o profeta, ele traz esse anúncio aqui como um motivo para cantar a Deus, para se alegrar. Note, irmãos, que o anúncio da vinda do rei não é apenas um anúncio, mas um motivo para se alegrar. Preste atenção nas primeiras palavras do profeta. Ele diz: alegra-te muito, ó filha de Sião. Exulta, ó filha de Jerusalém. Ou seja, irmãos, ele está fazendo um convite aqui para que o povo cante a Deus, se alegre, cultue, festeje, porque o rei de Israel, o rei de Jerusalém, está vindo. Deus está mostrando ao seu povo aqui, irmãos, que ele não se esqueceu das suas promessas, da antiga promessa que ele havia feito ao rei Davi. A promessa de que através da descendência de Davi, Deus traria um rei que governaria para sempre, que estabeleceria o seu trono para todo sempre. Mas é um rei, irmãos, diferente do próprio Davi, que apesar de ser retratado na Bíblia como um homem segundo o coração de Deus, foi um homem que pecou. Diferente, irmãos, de todos os reis bons, descendentes de Davi, que foram bons, mas também foram falhos, e muitas vezes até rebeldes. Esse rei messiânico, esse rei prometido por Zacarias, ele diz: é diferente de todos esses outros, porque ele é justo, ele é salvador e ele é humilde. É isso que Zacarias diz ao seu povo, e nós vamos olhar, irmãos, cada um desses atributos que o profeta Zacarias destaca. Ele diz: eis aí te vem o teu rei, justo. Zacarias diz, irmãos, que o rei é justo. O rei proclamado aqui é descrito como aquele que irá estabelecer a justiça na terra. Ele diz: esse rei que virá, ele fará aquilo que é justo, aquilo que é reto durante todo o seu reinado. Ele nunca agirá de forma injusta. Ele é justo, ele trata os outros com justiça, ele governa com justiça, ele exerce justiça. Tudo o que ele faz é justo. E isso, irmãos, certamente alegrou o coração do povo, que tinha um histórico de muitos reis que muitas vezes não agiam de forma justa, cumpriam o seu mandato, o seu reinado de forma injusta, de forma a muitas vezes a promover aquilo que é errado e desestimular aquilo que é correto. Muitas vezes inocentando o culpado e oprimindo o inocente. O povo de Deus tinha um histórico, irmãos, de que muitos reis que passaram por ali e que governaram sobre o povo de Deus agiram de forma opressora sobre o seu povo. Mas Zacarias diz: esse rei, ele não agirá dessa forma, ele será um rei justo. É importante lembrar, irmãos, que todas as vezes que a Bíblia fala desse atributo da justiça, ela é uma característica do próprio Deus. A Bíblia diz que Deus é justo. O Salmo 11, verso 7, por exemplo, diz: o Senhor é justo. O Senhor ama a justiça. Esse é um atributo, irmãos, do próprio Deus. Mas Zacarias continua. E ele diz: eis aí te vem o teu rei justo e salvador. Ele diz também, irmãos, que no tocante ao seu papel em Israel, este rei é salvador. É aquilo que o povo mais esperava. Este rei é aquele que tem poder para livrar o seu povo dos seus adversários, dos seus inimigos. É aquele que pode salvá-los, que dá vitória ao seu povo sobre os seus inimigos. Mas há, irmãos, algumas traduções que trazem a palavra salvo em vez de salvador. Trazem o adjetivo salvo, dando a entender que este rei, além de salvador, ele mesmo foi salvo. Ele mesmo foi liberto de um período de tribulação. Como se ele tivesse passado por alguma provação, como se ele tivesse sido ferido de alguma forma. E agora, por confiar no Senhor, este rei que venceu essa dificuldade, agora tem poder e sabedoria para governar sobre o seu povo para sempre. Mas, irmãos, o que torna este rei ainda mais interessante, ainda mais admirável, é que este rei, além de justo, além de salvador, ele é humilde. O profeta Zacarias diz: eis aí te vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em um jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Irmãos, a humildade desse rei é demonstrada através do fato de que ele fará sua entrada real, na cidade santa, montado em um jumento, em um jumentinho. E apesar, irmãos, de os jumentos muitas vezes terem sido usados por pessoas nobres, como nós podemos ver lá no livro de Juízes, capítulo 5, capítulo 10, capítulo 12, príncipes montaram jumentos. Apesar disso, nós sabemos que jumentos eram animais de carga, como nós vimos aqui no texto de Mateus. Sabemos, irmãos, que esses eram animais simples, de pessoas comuns, de trabalhadores. Eram animais usados muitas vezes por agricultores, e não por pessoas nobres. Cavalos é que eram usados por imperadores, reis, príncipes e outras pessoas da família real. Irmãos, este é o rei que o profeta Zacarias anuncia ao povo de Deus. Um rei justo, um rei salvador e um rei que é também humilde. Meus irmãos, diante dessas características, diante dessa profecia
A pergunta que ecoa em nossa mente é: quem é este rei? Quem é este rei justo? Quem é este rei salvador? Quem é este rei humilde? É claro, irmãos, que o que Zacarias disse aqui tem o seu cumprimento na sua época, tem o seu sentido histórico, e o povo daquela época entendeu em seu contexto. É claro que isso aconteceu. Talvez isso seja uma referência ao período dos Macabeus, como sugerem alguns comentaristas. Mas, irmãos, esse texto aqui ele fala de algo maior. Esse texto aqui fala de algo mais glorioso. Esse texto aponta aqui, irmãos, para uma realidade futura, que aconteceria não exatamente no tempo daquele povo, mas alguns séculos depois. Esse texto aponta, irmãos, para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus Cristo é este rei. Jesus Cristo se enquadra no perfil que o profeta Zacarias traça aqui. Ele é o cumprimento dessa profecia. Jesus Cristo, irmãos, é melhor do que ninguém. Ninguém se enquadra melhor do que Jesus Cristo aqui, no que é descrito nessa passagem. Porque Jesus Cristo, irmãos, é o rei justo. Jesus Cristo, irmãos, é o rei justo como nenhum outro rei foi. Cerca de 700 anos antes de Jesus pisar nessa terra, o profeta Isaías disse que ele seria aquele sobre quem o Espírito de Deus seria posto, e ele promulgaria a justiça no mundo. Isaías 42, versículos 1 e 3. Um tempo depois, o profeta Jeremias traz essa mesma mensagem, falando a respeito de Jesus, quando diz: eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, e sendo rei reinará e agirá sabiamente, e praticará a justiça na terra. Nos seus dias Judá será salvo, e Israel habitará seguro, e este é o seu nome, que lhe chamarão Senhor, justiça nossa. Jeremias diz, irmãos, que este rei que virá através da descendência de Davi, o seu nome será Senhor, justiça nossa. E é sobre Jesus, irmãos, que o profeta Jeremias está profetizando. No capítulo 2, versículos 5 e 6. Já no Novo Testamento, além, é claro, irmãos, do próprio exemplo de Jesus, que foi justo em sua vida, nós podemos ver isso nos Evangelhos. Nós temos o testemunho dos outros escritores bíblicos. O testemunho, por exemplo, do autor aos Hebreus, quando diz, citando o Salmo 45, mas acerca do Filho: o teu trono, ó Deus, é para todo sempre, e cetro de equidade é o cetro do seu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus te ungiu com óleo de alegria, mais do que a Deus. Companheiros, Jesus Cristo, irmãos, é aquele que é prenunciado e testificado na Bíblia como aquele que é justo. Jesus Cristo, irmãos, veio e trouxe justiça para este mundo. Jesus Cristo, irmãos, agia de forma imparcial. Ele não inocentava o culpado. Ele não oprimia o inocente. Jesus Cristo, irmãos, julgou a causa dos necessitados, daqueles que não podiam, não tinham voz para julgar suas próprias situações. Zacarias disse que esse rei seria Salvador. Não disse? Jesus Cristo, irmãos, é o rei Salvador. No momento em que Jesus nasceu, foi dito que ele é o Salvador do mundo. Naquela noite em que os pastores estavam apacentando seus rebanhos, os pastores ali da região de Belém, os anjos de Deus apareceram para eles e disseram: eis que vos trago boas novas de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje vos nasceu, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Os samaritanos que ouviram o testemunho da mulher samaritana que teve um encontro com Jesus ali naquele poço, testificaram também, irmãos, dizendo: sabemos que este Jesus é verdadeiramente o Salvador do mundo. Os apóstolos, irmãos, pregaram Jesus Cristo como o Salvador dos pecadores. Em Atos capítulo 5, mesmo diante das perseguições, mesmo diante, irmãos, da perseguição por parte dos líderes religiosos daquela época, Pedro e os apóstolos pregaram com ousadia que Jesus Cristo foi exaltado por Deus como príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel arrependimento e remissão dos seus pecados. O apóstolo João, irmãos, que foi testemunha ocular de Jesus e se apoia nisso, diz o seguinte: e vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho como Salvador do mundo. 1 João capítulo 4, versículo 14. Jesus Cristo é este rei que salva o seu povo dos seus inimigos, dos seus pecados. Jesus Cristo, irmãos, é o Salvador do mundo. Zacarias também disse, como nós lemos aqui, que este rei seria humilde. E Jesus Cristo é o rei humilde que nós encontramos, irmãos, nas Escrituras. Não é necessário, irmãos, muito esforço para nós percebermos que o texto que nós lemos da liturgia, Mateus capítulo 21, versículos de 1 a 11, se trata, irmãos, do cumprimento dessa profecia que nós acabamos de ler.
O momento em que Jesus faz a sua entrada triunfal na cidade de Jerusalém é o exato momento em que essa profecia se cumpre. Jesus Cristo, irmãos, é esse rei humilde, que faz a sua entrada real, que faz a sua entrada triunfal, não da forma como os reis da terra costumavam fazer e costumam fazer até os dias de hoje. Mas ele entra, irmãos, mostrando a sua singeleza, a sua simplicidade, a sua humildade, montado não numa carruagem real, não num cavalo belo como eram feitos as cerimônias de entradas reais daquela época e até os dias de hoje. Ele faz a sua entrada montado em um jumento. Foi o próprio Jesus Cristo que disse, irmãos: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. O apóstolo Paulo, irmãos, fala da encarnação de Jesus como um ato de humilhação. Ele diz que Jesus Cristo, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus. Ele não se apegou a isso como uma vantagem. Antes, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante a homens. Ele serviu até a morte, irmãos, e morte de cruz. Filipenses capítulo 2, versículos 6 e 7. Meus irmãos, é sobre Jesus que esse texto fala. Jesus Cristo é o Rei justo. Jesus Cristo é o nosso Salvador. Jesus Cristo, irmãos, ele é humilde. E o que isso deve gerar em nós, irmãos? Qual é a consequência prática dessa mensagem que nós acabamos de ouvir? O que isso deve causar em nós? Qual deve ser a nossa postura, a nossa resposta diante desse texto? Em primeiro lugar, irmãos, nós devemos fazer aquilo que o profeta Zacarias diz logo no início. Nós devemos nos alegrar. Nós devemos, irmãos, festejar. Nós devemos, irmãos, celebrar. É impossível alguém ser cristão de verdade e ouvir a mensagem do Evangelho, de que Deus enviou o seu próprio Filho para nos salvar. Isso não gerar nenhum tipo de alegria em nosso coração, irmãos. Se você e eu somos indiferentes à mensagem do Evangelho, nós a ouvimos de forma apática, insensível, indiferente, há algo de estranho acontecendo, irmãos. Ou não somos cristãos, ou então tem algo de errado conosco. É impossível, irmãos, para alguém que foi alcançado pelo Evangelho, pela redenção do nosso Senhor Jesus Cristo, se acostumar com a mensagem do Evangelho. Um certo pregador disse que nem na eternidade nós seremos capazes de nos acostumar com o fato de que Deus enviou o seu próprio Filho sem pecado para morrer por homens e mulheres que não mereciam. É por isso, irmãos, que nós devemos nos alegrar. É por isso que essa deve ser a nossa canção, a nossa alegria. É por isso, irmãos, que nós devemos festejar. É por isso, irmãos, que cada culto deve ser para nós uma festa, um momento de exultação, de alegria, porque nós estamos diante do Rei justo que nos salvou. O Filho bendito de Deus adentrou a este mundo, irmãos, e colocou um ponto final em todas as injustiças que foram cometidas contra Deus. E Ele virá novamente e consumará a sua obra de forma definitiva. Irmãos, a pessoa de Jesus Cristo, a sua obra na cruz do Calvário e os seus ensinamentos são a causa, irmãos, de nós não vivermos mais debaixo da injustiça desse mundo caído. São a causa, irmãos, de nós mesmos não praticarmos mais injustiças. Não é porque nós somos bons, um tipo de gente especial, melhor do que os outros, não. Se hoje nós usamos os membros do nosso corpo como instrumentos de justiça, como diz o apóstolo Paulo em Romanos 6, é porque Jesus Cristo, o justo, nos salvou. São a causa, irmãos, da nossa redenção. E por isso também deve ser a causa da nossa alegria. Cantemos, celebremos, irmãos, nos alegremos, pois o Filho de Deus veio a este mundo e trouxe salvação real para as nossas vidas. Além, irmãos, de nos alegrarmos com a sua vinda, precisamos também anunciá-la. Esse texto é um anúncio da vinda de Jesus. Nós precisamos também anunciar que Ele veio. É nosso dever, irmãos, como súditos desse Rei, como servos desse Rei, que faz parte do seu reino, anunciar que Ele veio. Anunciar ao mundo, irmãos, que eles também precisam desse Rei. Nós não podemos guardar essa mensagem para nós. Nós devemos dizer ao mundo, irmãos, que Deus o amou de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Não uma salvação política, não uma salvação militar como que promovida por um rei terreno, mas a salvação, irmãos, da condenação eterna, a salvação do inferno, a salvação, irmãos, caríssima, que nenhum de nós aqui poderíamos comprar. Nós também precisamos anunciar, irmãos, o segundo advento. Jesus veio e voltará novamente a isso que Ele prometeu. Em breve, irmãos, Jesus virá, e Ele não virá mais como Salvador. Ele virá como juiz e julgará vivos e mortos, como Paulo diz lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Este anúncio, irmãos, deve apenas não nos alegrar, mas também ferir o nosso coração.
ferir o nosso orgulho, o nosso ego, porque aqui nós estamos, irmãos, diante do Rei do Universo. Aquele que criou todas as coisas. Aquele que tem domínio sobre todas as coisas, mas mesmo assim, é humilde. Aqui nós vemos um Rei justo e salvador, mas que também é humilde. Ele se esvaziou, ele serviu, ele deu a sua vida. Ele veio a esse mundo não para ser servido, mas para servir e dar a sua vida por resgate de muitos. Como, irmãos, que nós, que somos servos de um Rei humilde, como que nós, irmãos, também não agiríamos com humildade? Se o Rei é humilde, como que os servos são arrogantes, são soberbos, são egoístas? Se o próprio Rei é humilde, se o próprio Rei se esvaziou, como que o servo vai estar cheio de si mesmo? Essa mensagem, irmãos, nos confronta e nos convida a imitar o nosso Rei, a imitar a Jesus Cristo. Ele diz: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. O orgulho, a soberba, o egoísmo é o pecado que torna o ser humano mais parecido com o diabo. Foi o orgulho, foi o egoísmo, foi a soberba que fez com que o diabo se revoltasse contra o próprio Deus. Foi esse tipo de pecado que ele plantou no homem lá no Éden, tentando a desobedecer a Deus de uma forma egoísta. Mas Jesus Cristo diz: aprendei de mim, que sou manso e humilde. Se porventura há alguém aqui que ainda não conhece esse Rei, ou que não tem certeza se faz parte desse reino, esse é o momento de você conhecer esse Rei. Hoje, agora. Este é o momento de você abrir o seu coração, para que assim como ele fez a sua entrada triunfal em Jerusalém, assim também ele entre triunfantemente no seu coração. Faça isso. E quando você fizer isso, você vai perceber que não foi você que fez. Quando você abrir o seu coração para que Jesus entre, você perceberá que na verdade foi Ele mesmo quem abriu para fazer a sua entrada triunfal em você. Louvado seja, irmãos, o nosso Deus, porque um dia Ele enviou o seu Filho para morrer em nosso lugar. E este Filho virá mais uma vez para julgar os vivos e mortos e para nos levar, irmãos, para um novo reino, um reino celestial, novos céus e nova terra, para que nós, irmãos, nunca mais precisemos de uma mensagem como essa, de esperança, de consolo, porque lá, irmãos, não haverá tristeza, lá não haverá angústia, lá não haverá esse tipo de sofrimento, porque toda lágrima será enxugada, todo sofrimento passará, a morte, irmãos, não existirá, o pecado e suas consequências não existirão. Louvado seja o nosso Deus, para todo sempre. Amém.